Você já parou para pensar por que algumas pessoas com salário normal conseguem construir patrimônio, investir, conquistar liberdade financeira, enquanto outras, com a mesma renda ou até mais, passam a vida inteira presas em dívidas, boletos e ansiedade com o dinheiro? Não é só sobre quanto você ganha, não é só sobre sorte. E por incrível que pareça, não é nem sobre ser um gênio dos investimentos. Existe um livro, escrito há quase 100 anos, que continua sendo citado por milionários, empreendedores e educadores financeiros como um dos pilares da mentalidade de riqueza. Quem pensa enriquece, de Napoleon Hill. E tem um detalhe curioso. Ele quase não fala de ações, não fala de CDB, não fala de fundos imobiliários, não fala de criptomoedas. Em vez disso, ele fala de algo muito mais incômodo e, ao mesmo tempo, libertador. A maneira como você pensa, decide e age em relação ao dinheiro. Neste vídeo, você vai entender por que Quem Pensa Enriquece ainda é um dos livros mais recomendados para quem quer construir riqueza hoje, mesmo num mundo de PIX, renda variável, inflação e economia digital. Então, se você quer parar de só sobreviver financeiramente e começar a construir riqueza de forma intencional, fica comigo até o final. Contexto do livro. Antes da gente mergulhar nos 13 princípios, você precisa entender de onde surgiu esse livro e por que ele é tão citado até hoje quando o assunto é enriquecer. Napoleon Hill era um pesquisador e escritor que foi contratado para fazer algo ousado: estudar, durante décadas, o que os grandes milionários tinham em comum. Ele entrevistou mais de 500 pessoas extremamente bem-sucedidas. O resultado dessa investigação de mais de 20 anos foi organizado no livro Quem Pensa Enriquece. O livro foi publicado em 1937, mas o que faz esse livro continuar atual é que ele não tenta ensinar qual ação comprar, e sim como pensar como alguém que constrói riqueza. Embora ele não fale de renda fixa, tesouro direto ou ações, ele fala daquilo que decide se você vai conseguir seguir um plano financeiro até o fim ou não. Quem pensa enriquece não é um manual de investimentos. É mais profundo e, por isso mesmo, mais incômodo. É um manual de responsabilidade pessoal e mentalidade de riqueza. Antes de enriquecer na conta bancária, você precisa enriquecer na cabeça. O saldo muda depois que a sua mentalidade muda. Hill organizou tudo o que ele aprendeu em 13 princípios, que, segundo ele, formam uma espécie de manual para quem quer enriquecer. Neste vídeo, a gente vai passar por cada um deles. Vamos direto para princípio 1. Desejo, a fome de riqueza. Napoleon Hill começa com uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não enriquece porque, no fundo, não deseja de verdade enriquecer. Apenas acha legal a ideia. Existe uma diferença enorme entre seria bom ter dinheiro e eu estou decidido a construir riqueza. Um é sonho vago. O outro é um compromisso pessoal. Hill chama isso de desejo ardente, uma espécie de fome de riqueza, não no sentido ganancioso, mas no sentido de estar disposto a pagar o preço do crescimento. Aprender, errar, ajustar, persistir. E aqui entra um ponto crucial para a sua mentalidade financeira. Enquanto o seu desejo por conforto imediato for maior do que o seu desejo de liberdade financeira, você vai continuar trocando o seu futuro por pequenos prazeres de curto prazo. Hill afirma que toda riqueza começa como um desejo bem definido. E aqui vai a pergunta que realmente separa quem só consome conteúdo de quem muda de vida. O seu desejo por liberdade financeira já é forte o suficiente para fazer você agir diferente do que a maioria faz com o dinheiro? Porque, se a resposta for ainda não, o problema não está na falta de planilha ou de investimento certo. O problema está na intensidade do seu desejo. E é exatamente aí que este primeiro princípio quer mexer. Princípio 2. Fé. Acreditar antes de ver.
Aqui não é fé religiosa. É a capacidade de acreditar em um futuro financeiro que ainda não existe e agir todos os dias como se ele fosse inevitável, desde que você faça a sua parte. Pense assim: ninguém vê os juros compostos trabalhando no começo. No primeiro ano, parece que nada acontece. Investir US$ 100 por mês parece ridículo, mas quem tem fé no processo, quem confia na matemática e mantém a disciplina, colhe resultados exponenciais lá na frente. Hill afirma que a fé é construída pela repetição de pensamentos. Quanto mais você alimenta a mente com a ideia de que é possível construir riqueza de forma ética e consistente, mais o seu cérebro começa a buscar oportunidades em vez de desculpas. A fé financeira não é fechar os olhos para a realidade. É exatamente o contrário. É olhar para a realidade difícil, reconhecer onde você está e, mesmo assim, escolher acreditar que, com conhecimento, tempo e disciplina, você pode sair desse lugar. Aplicação prática para o seu mindset de riqueza. Trocar pensamentos do tipo: eu nunca vou conseguir juntar dinheiro por. Se eu mantiver um plano consistente por 5, 10 anos, eu mudo meu padrão financeiro. Repetir diariamente suas metas financeiras e lembrar por que elas são importantes. Consumir conteúdos que fortaleçam essa crença. Histórias de pessoas que saíram do zero. Educação financeira séria, não só milagre do dia. A fé de Hill é aquilo que hoje muitos chamam de confiança no processo. Você talvez não veja resultado imediato, mas continua fazendo o que precisa ser feito, porque já entendeu que riqueza é maratona, não é sprint. E a pergunta que fica é: você confia mais no seu medo ou no seu potencial de aprender, aplicar e evoluir financeiramente? A resposta para isso define se você vai usar esse conhecimento como entretenimento ou como o início de uma transformação real na sua vida com dinheiro. Princípio 3. Autossugestão. Reprogramando a mente. Se o desejo é o que você quer e a fé é acreditar que isso é possível, a autossugestão é o mecanismo que liga essas duas coisas ao seu comportamento diário. Napoleon Hill diz, em essência, o seguinte: a forma como você fala com você mesmo, todos os dias, é um treino constante da sua mente, para a riqueza ou para a escassez. Pensa nas frases que muita gente repete o tempo inteiro. Dinheiro não dá em árvore. Eu ganho pouco demais para investir. Do jeito que o país está, ninguém enriquece. Isso é autossugestão negativa. É como se você estivesse dizendo para o seu cérebro: não adianta tentar, fica onde está. Hill propõe o oposto: usar a autossugestão de forma consciente e estratégica, repetindo ideias que fortaleçam sua mentalidade financeira e seu compromisso com a liberdade financeira. Como isso funciona na prática? Você define metas financeiras claras. Por exemplo, quero acumular 50 mil em 5 anos. Escreve essas metas e lê todos os dias, de preferência em voz alta. Se imagina vivendo esse resultado, sem dívidas, com reserva, com tranquilidade. Quais frases sobre dinheiro você precisa parar de repetir imediatamente e quais novas frases você vai começar a usar para treinar o seu cérebro para a riqueza? Hoje, a psicologia chama isso de repetição intencional de pensamentos e visualização. Ferramentas utilizadas por atletas, empreendedores e gente que precisa performar em alto nível. A grande sacada é: aquilo que você repete vira crença. Aquilo que vira crença direciona suas decisões. E suas decisões definem seu resultado financeiro. Autossugestão é escolher deliberadamente quais pensamentos você vai alimentar, para que a sua mente pare de trabalhar contra você e comece a jogar no mesmo time das suas metas financeiras. Princípio 4. Conhecimento. Especializado. Saber que gera dinheiro. Napoleon Hill faz uma distinção que muita gente ignora. Conhecimento geral não enriquece ninguém. O que enriquece é conhecimento especializado aplicado. Ele observou que as pessoas ricas não são necessariamente as que sabem de tudo um pouco, mas aquelas que dominam algo específico e conseguem transformar esse conhecimento
em valor para os outros e, consequentemente, em renda e patrimônio. No contexto da mentalidade financeira de hoje, isso é cirúrgico. Se você sabe tudo de série, futebol, fofoca e meme, mas não sabe o básico sobre juros compostos, dívidas, investimentos e geração de renda, o seu cérebro está cheio, mas o seu bolso continua vazio. Tem um ponto que Hill já antecipava, e hoje é ainda mais verdadeiro. Você não precisa ter todo o conhecimento especializado. Você precisa dominar o que é essencial para as suas decisões e saber se cercar de pessoas, conteúdos e profissionais que completem o que você não sabe. A pergunta certa é: em que área eu vou me tornar bom o suficiente para que o mercado queira me pagar cada vez mais? Porque, no fim, o seu nível de educação financeira e o seu nível de conhecimento especializado útil são dois fatores que vão determinar o quanto você consegue ganhar, o quanto você consegue manter e o quanto você consegue multiplicar. E isso abre uma curiosidade importante. Se hoje você ganhasse o dobro do que ganha com o conhecimento financeiro que tem agora, você enriqueceria ou só aumentaria o tamanho dos seus problemas? Princípio 5. Imaginação. Criar oportunidades. Hill distingue dois tipos de imaginação. Imaginação criadora. Quando você tem ideias novas, produtos, serviços, soluções que ainda não existem. Imaginação sintética. Quando você pega coisas que já existem e combina de um jeito diferente. Muitas vezes, não falta oportunidade. Falta imaginação aplicada ao dinheiro. Exemplos práticos de imaginação financeira. Hoje, transformar uma habilidade em fonte de renda extra, edição de vídeo, design, aulas particulares, confeitaria, serviços online. Olhar para o seu trabalho atual e imaginar: como posso me tornar tão bom nisso que passem a me pagar mais? Perceber problemas do dia a dia e pensar: existe algo que eu possa criar, vender ou oferecer que resolva isso? Em um mundo cheio de informação, quem desenvolve imaginação ganha uma vantagem absurda. Consegue enxergar fontes de renda, negócios, investimentos e até formas mais inteligentes de economizar, onde a maioria só vê limite. Se você usa sua imaginação apenas para criar cenários de medo, crise, desemprego, desastre, o seu cérebro vira uma máquina de paralisar decisões. Mas, se você começa a usar a imaginação para responder perguntas como: como posso aumentar minha renda nos próximos 12 meses? Que tipo de negócio posso testar pequeno, sem me endividar? A mesma imaginação que antes gerava ansiedade passa a gerar oportunidades concretas de enriquecer. Princípio 6. Planejamento organizado. Tirar a riqueza do papel. Até aqui, Napoleon Hill falou de desejo, fé, autossugestão e imaginação. Tudo isso é poderoso, mas se parar aí, vira só fantasia. É por isso que ele traz o planejamento organizado, a ponte entre o que você quer e o que você realmente faz. Quando Hill fala de planejamento, ele não está falando de algo complexo, cheio de termos técnicos. Ele está falando de transformar o desejo em passos concretos, com prazo, ordem e responsabilidade. Planejamento organizado em finanças pessoais significa ter metas claras: quanto, quando, para quê. Ter ações específicas: o que você vai fazer esse mês, não um dia. Ter acompanhamento, revisar, ajustar e continuar. E aqui vem um ponto que dói, mas precisa ser dito. Se o seu dinheiro não tem plano, ele sempre vai servir ao plano de alguém, do banco, da loja, do cartão, da financeira. Hill ainda ressalta que planejamento não é algo que você faz sozinho, trancado num quarto. Ele sugere buscar pessoas com experiências complementares, uma espécie de time, para ajudar a refinar o plano. Hoje, isso se traduz em consumir conteúdos sérios de finanças, trocar ideia com pessoas que já estão um passo à frente, consultar profissionais quando necessário. Princípio 7. Decisão. Agir rápido, mudar devagar.
Napoleon Hill observou um padrão claro entre pessoas que constroem riqueza. Elas tomam decisões rapidamente e demoram para voltar atrás, enquanto a maioria demora para decidir e muda de ideia o tempo todo. Parece simples, mas isso destrói ou constrói uma vida financeira inteira. A falta de decisão é, na prática, uma decisão silenciosa de continuar no mesmo lugar. Hill mostra que pessoas ricas não são necessariamente as mais inteligentes, mas são as que decidem um caminho e mantêm consistência por tempo suficiente para ver os resultados aparecerem. Em termos de mentalidade financeira, a indecisão é perigosa porque faz você perder o ativo mais valioso que existe, tempo. Te deixa vulnerável a modinhas. Hoje é cripto, amanhã é aposta. Depois é pirâmide. Impede que você usufrua do poder dos juros compostos, que só funcionam bem para quem decide cedo e permanece no jogo. Liberdade financeira é uma escolha diária, não um evento mágico. Então, a pergunta que esse princípio coloca na mesa é direta. Na sua relação com o dinheiro, você está agindo como espectador indeciso, ou como alguém que já decidiu que vai construir riqueza e agora só está executando o plano? Princípio 8. Persistência. O filtro dos quase ricos. Napoleon Hill diz sem rodeios: a persistência é o ponto exato onde a maioria para, e poucos enriquecem de verdade. Ele percebeu que muita gente tem desejo, fé, plano, decisão, mas desiste na primeira frustração, no primeiro não, na primeira queda de resultado. A diferença entre quem continua pobre e quem constrói liberdade financeira não é que um teve caminho fácil e o outro não. É que um interpretou o obstáculo como prova de que não dá, e o outro interpretou como parte do processo. Exemplo prático de mentalidade financeira persistente. Ok, esse mês não consegui investir o que eu queria. Em vez de desistir, vou ajustar o valor e continuar. Esse investimento caiu no curto prazo. Vou estudar mais, revisar a estratégia e seguir o plano de longo prazo. Em linguagem moderna, podemos dizer que a persistência é a habilidade de continuar executando o básico, mesmo quando não tem glamour, não tem novidade, não tem resultado rápido. Persistência aqui não é teimosia cega, é ajustar a rota sem abandonar o destino. Princípio 9. Mastermind, a força do grupo. Até aqui, Napoleon Hill falou muito de você com você mesmo. Desejo, fé, autossugestão, decisão, persistência. Mas agora, ele apresenta um dos conceitos mais poderosos e mais ignorados para quem quer construir riqueza, o mastermind. Em termos simples, mastermind é um grupo de mentes alinhadas, pensando juntas em direção a um objetivo de crescimento. Hill percebeu que pessoas ricas raramente caminham sozinhas. Elas se cercam de gente que pensa grande, gente que resolve problemas, gente que soma conhecimento, contato e visão. Agora, traz isso para a sua realidade financeira. Se todo mundo ao seu redor só fala em parcelar, consumir e reclamar, qual é a chance de você manter uma mentalidade de investir, construir e crescer? Se a sua roda de conversa é só sobre promoção no cartão e nunca sobre investimentos, renda extra, negócio, carreira, é questão de tempo até você se adaptar ao ambiente. O mastermind, na prática, é usar o poder do grupo para acelerar seu crescimento financeiro. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se conviver o tempo todo com pessoas que ridicularizam economia, investimento e disciplina, a pressão social vai puxar você de volta para o padrão antigo. No fim, Hill está te fazendo olhar para um ponto que muita gente ignora. Seu círculo social é um dos seus maiores ativos ou um dos seus maiores passivos financeiros? Princípio 10. Transmutação da energia sexual, canalizando força bruta em resultado. Esse é, sem dúvida, um dos capítulos mais polêmicos e curiosos de Quem Pensa Enriquece. Napoleon Hill fala sobre transmutação da energia sexual, e muita gente torce o nariz
sem entender o que ele realmente quis dizer. Hill está falando sobre pegar uma das forças mais intensas do ser humano, o desejo, a paixão, o impulso, e redirecionar isso para produtividade, criatividade e construção de riqueza. A ideia central é simples, mas poderosa. Energia você já tem. A questão é, para onde essa energia está indo? Hill sugere que, quando você canaliza essa mesma intensidade para estudar, criar, empreender, construir projetos e ativos, você transforma uma energia dispersa em foco, ambição saudável e capacidade de realização. Em linguagem atual, a transmutação da energia sexual se parece muito com aprender a lidar com impulsos, desenvolver autocontrole e usar sua energia emocional como combustível para crescimento financeiro e profissional, em vez de autossabotagem. Isso é extremamente relevante para a liberdade financeira, porque muita gente não é pobre por falta de renda, mas por não conseguir controlar impulsos de consumo, vícios, compulsões. Quem aprende a direcionar essa energia para objetivos maiores consegue manter constância onde a maioria desiste. Princípio 11. O subconsciente, o piloto automático. Napoleon Hill descreve o subconsciente como um tipo de piloto automático. É a parte da sua mente que continua tomando decisões mesmo quando você não está pensando conscientemente nelas. E aqui vem o ponto-chave. O seu subconsciente é programado pelas ideias que você repete, pelas emoções que sente e pelo ambiente em que vive. Se você cresceu ouvindo "dinheiro é sujo, rico não presta", na nossa família ninguém fica rico. Essas frases viram verdades silenciosas dentro de você. Mesmo que hoje você diga "quero ficar rico", lá no seu piloto automático pode estar gravado: "riqueza é perigosa. Isso não é para mim". Resultado: você começa a sabotar seu próprio progresso sem perceber. Gasta mais do que precisa, evita oportunidades, foge de responsabilidade, procrastina projetos que poderiam mudar seu jogo financeiro. Hill explica que o subconsciente não discute com você. Ele simplesmente aceita e registra aquilo que é repetido com emoção, seja positivo ou negativo. Como usar isso a seu favor na prática? Observar as frases automáticas que vêm à mente quando o assunto é dinheiro. Não dá para mim. É tarde demais. Eu não consigo controlar meus gastos. Substituir conscientemente por frases alinhadas com liberdade financeira, como "eu estou aprendendo a lidar melhor com o dinheiro". Com disciplina e tempo, eu construo patrimônio. Repetir suas metas financeiras com clareza e emoção. Valor, prazo, motivo. Até isso ficar natural dentro de você. A grande provocação desse princípio é: o que seu subconsciente acredita sobre dinheiro está jogando no seu time, ou está silenciosamente trabalhando contra os seus objetivos financeiros. Princípio 12. O cérebro como emissor e receptor. Neste ponto do livro, Napoleon Hill usa uma metáfora ousada para a época. Ele diz que o cérebro humano funciona como um emissor e receptor de frequências de pensamento. Trazendo isso para uma linguagem moderna, é como se ele estivesse dizendo: o tipo de sinal mental que você emite e o tipo de sinal que você sintoniza determinam muito do que você enxerga, ou deixa de enxergar, em termos de oportunidades financeiras. Esse princípio é extremamente relevante para a mentalidade financeira e finanças comportamentais, porque escancara algo que muita gente subestima. O ambiente de informação em que você vive molda o jeito que você pensa sobre dinheiro. Em termos práticos, usar o cérebro como emissor e receptor a seu favor significa emissor. Escolher deliberadamente que pensamentos você vai reforçar. Eu sou capaz de aprender finanças. Eu vou construir patrimônio com consistência. Eu posso criar novas fontes de renda. Receptor. Selecionar o que você consome. Seguir perfis, canais e conteúdos que falam de finanças pessoais, investimentos, renda extra, carreira,
reduzir a exposição a conteúdo que só gera medo, comparação e sensação de fracasso. É entender que seu cérebro é treinado pelo que você pensa e pelo que você escuta o tempo todo. A pergunta que esse princípio levanta é simples, mas poderosa. Que tipo de sinal seu cérebro está emitindo e recebendo todos os dias? O da escassez ou o da construção de riqueza? Porque se você muda o que entra e o que circula na sua mente, mais cedo ou mais tarde, você muda também o que aparece na sua realidade financeira. Princípio 13. O sexto sentido. Napoleon Hill fecha o livro com um conceito que ele chama de sexto sentido. E não é nada místico no estilo adivinhar o futuro. O que ele descreve é algo que, hoje, a gente pode chamar de intuição treinada. Aquela capacidade de tomar decisões rápidas e acertadas porque você já acumulou conhecimento, experiência e autoconhecimento suficientes. Em outras palavras, o sexto sentido não é um dom mágico, é o resultado de ter aplicado por muito tempo todos os outros princípios. Com o tempo, isso cria em você um tipo de radar interno para dinheiro e oportunidades. Você sente que uma proposta boa demais para ser verdade está estranha. Você percebe quando uma oportunidade de negócio ou de carreira faz sentido para você, mesmo que ninguém mais entenda ainda. Você sente quando está só caindo em mais uma tentativa de enriquecimento rápido, em vez de seguir seu plano de liberdade financeira. Hill basicamente está dizendo: chega uma hora em que o seu cérebro fica tão treinado para a construção de riqueza que algumas decisões certas começam a parecer naturais. O sexto sentido, no contexto de quem pensa enriquece, é quase um recado. Continue praticando esses princípios com seriedade, e chegará um momento em que não será só você correndo atrás do dinheiro. Parte do dinheiro começará a vir até você porque você se tornou o tipo de pessoa que sabe reconhecer, decidir e aproveitar oportunidades. Aplicação prática para hoje. Vamos recapitular em um plano de aplicação baseado nas ideias do Hill. Defina um desejo financeiro claro. Escreva o valor de patrimônio ou renda que você quer atingir, com prazo. Construa a crença de que isso é possível. Reforce mentalmente. Não é uma questão de sorte, é de processo e tempo. Alimente a mente, autossugestão e conteúdo de qualidade. Leia suas metas, consuma conteúdos de finanças, afaste crenças limitantes. Busque conhecimento especializado em finanças. Entenda o básico de investimentos, orçamento, dívidas, juros compostos. Transforme desejo em plano. Quanto você vai poupar por mês? Como vai aumentar sua renda? Como vai reduzir gastos desnecessários? Decida e persista. Decida sair do modo espectador e entrar no modo construtor. Aceite que é um projeto de anos. Não desista nos primeiros obstáculos. Cerque-se de pessoas e conteúdos que puxem você para cima. Mastermind moderno. Grupos, comunidades, amizades que falem a mesma língua. No fundo, Hill está dizendo: antes de enriquecer no banco, você precisa enriquecer na mente. Quem pensa, enriquece. Não é um manual de investimento, mas é um manual de mentalidade. E a verdade é que, sem essa base, nenhuma estratégia financeira se sustenta por muito tempo. Tudo começa na forma como você pensa sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre você mesmo e sobre o seu futuro. Curta e compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para receber resumos dos melhores livros de finanças e evoluir cada vez mais na sua vida financeira.